Olá, 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 Unis! Tô aqui um pouco atrapalhada, desculpe o atraso. Hoje eu vim trazer um assunto que é o projeto Conversas de Cura, para quem não conhece. É um grupo terapêutico de terapias holísticas que acontece lá no quintal da Dindinha, no Paço de Torres. E ele, antes dessa reviravolta nos nossos tempos, era um encontro que acontecia quinzenalmente, né, pessoalmente. Depois dos encontros a gente fazia passos energéticos, enfim, limpezas com pedras, roda de mantra. Mas, devido a tudo que está acontecendo, a gente não tem conseguido fazer lá no quintal o nosso Conversas de Cura. Então, a todo mundo que acompanha sempre pessoalmente também, quando possível, assim que possível estaremos juntos. Então, assim, nesse grupo a gente fala o quê? A gente fala sobre espiritualidade, a gente fala sobre física quântica, sobre mediunidade, sobre expansão de consciência, sempre sem cunho religioso, né? Então, assim, hoje eu resolvi trazer, porque também nós temos um grupo, né? Estamos saudosos dos nossos encontros, eu também tô. Hoje eu intitulei esse Conversas de Cura, porque sempre tem um tema, como se estamos prontos para essa conversa, porque eu sempre procuro levar temas muito suaves, muito leves, justamente para elevar, né? Então, para começar mais levinho, tem muita gente me perguntando a respeito do curso de arquétipos, né, e telepsiquismo, daí o que são arquétipos, que é muito ligado, assim, é muito associado a Jung, né? Mas a gente sabe que anos antes, né? Poucos anos antes de Jung nascer, tipo uns 6, 10 mil anos atrás, como diria Raul Seixas, lá no Antigo Egito, existiu um homem, né, chamado Tote, que escreveu a Tábula de Esmeralda, onde já tinham os antigos segredos do tarô. E o tarô são arquétipos. O que são arquétipos? É uma linguagem universal e muitas vezes subliminar, né? Que ela pode ser em forma de cheiro, de imagem principalmente, porque a gente sabe que todo o nosso universo ele foi criado geometricamente, a geometria sagrada tá aí para nos explicar muitas coisas, né? Inclusive quem veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. E esse tipo de linguagem arquétipa, a gente usa arquetípica, enfim, a gente usa a vida inteira sem saber. Então, assim, as grandes empresas de marketing, políticos, no meio da politicagem, é muito fácil fazer outra pessoa pegar um asco, muitas vezes, de alguém, colocando, por exemplo, um som de um animal sendo sacrificado num volume tão baixinho que a gente não escuta. Então, é subliminarmente que esse arquétipo está influenciando através do som. Pode ser do cheiro, pode ser de uma imagem. E é isso que a gente vai tratar nesse curso, como que eles funcionam, qual os hormônios que eles ativam em nós e como que isso influencia no nosso emocional, né? Então, acontece umas coisinhas aqui no canto que eu não sei o que é. Gente, quem quiser interagindo e quem tiver perguntas a respeito do assunto de hoje, por favor, sejam todos bem-vindos, me mandem oi, me mandem beijos, que eu tô com saudade de todo mundo. Então, assim, é claro que nesse período o ser humano sempre tem muito medo de tudo que não conhece, né? E eu sempre digo e sempre vou repetir que se o ser humano começasse a andar perto dos 10 anos, 80% da população não caminharia. Ia ser coisa assim de rico. Porque a gente ia estar escutando assim, ó, é difícil? Tu vai cair. Olha aí, caiu, tu viu? Falei que tu ia cair. Vai quebrar um dente.
né? Só que quando a gente aprende a caminhar, a gente é tão pequeno que a gente não dá bola pro que estão falando. Tu vai cair, e aí de tanto tentar e de tanto cair, uma hora a gente sai correndo. Oi, Miriam, seja bem-vinda, beijão, minha linda. E por isso a gente não percebe, a gente que o vencer, o chegar lá, que a gente diz, porque quando eu chegar lá onde, gente? Lá é aqui nesse plano, né? Para o mundo que eu quero descer para onde? Não tem descer, tá? Então, assim, boa noite, Tatá, Mariette, minhas irmãs queridas, sejam bem-vindas. Vamos chegando e interajam para eu saber como é que vocês estão assimilando isso que eu tô trazendo hoje para nós. Então, assim, esqueci onde é que eu tava. No meio a tudo isso, a gente sempre diz que quer mudança, né? Eu quero mudança, mas às vezes tem uma mudança aqui no layout do Facebook e a gente reclama. Porque é novo, né? Então, a gente fala que a gente quer umas coisas que no fundo a gente não sabe o que a gente quer. Não tem aquela certeza do que a gente quer. Oi, Marcinha, seja bem-vinda. E esse é um ponto muito importante para saber onde é que é o meu lá, onde é que é o teu lá. E a gente está vivendo diante de uma situação que para nós é desconhecida, não para o planeta, né? Já enfrentamos outras epidemias, tudo voltou ao normal depois de um tempo. Então, assim, tem muitas pessoas no meio de tudo isso. Eu recebo mensagens, eu sei o quanto a dor emocional muitas vezes é tão mais dolorida que uma dor no corpo físico, tanto que a gente demora mais até para esquecer essa dor emocional. Mas o que que acontece? A gente fica vibrando muitas coisas, aí a gente fala em vibração e parece coisa de místico, né? Então, assim, só que hoje em dia a gente tem ciências não oficiais, mas que são estudos de uma maneira científica, como essa de arquétipos que eu vou trazer, que tem ali como, através de eletrodos, são medidos batimentos cardíacos. Então, assim, tem muita pesquisa hoje séria, o que vocês chamam de científico, mostrando numericamente. Eu não me lembro, uma frase que nunca saiu da minha cabeça, e eu não lembro se eu li no livro de Geometria Sagrada ou em algum livro de Radiônica, dizendo que um dos grandes erros da gente tratar hoje em dia o emocional das pessoas, o mental, é justamente achar que é diferenciar, porque todo o universo é criado geometricamente, matematicamente, então o ser humano também, nós temos genes, sabe? É toda uma construção matemática do nosso DNA, e tudo isso está em movimento, e todo esse movimento, oi Yara, minha amiga querida, nome de bruxa, Arádia querida. Então, assim, todo esse movimento tem um barulhinho, uma musiquinha, uma velocidade, né? Então, assim, devido a todo esse pânico, assim, pessoas que já sofriam com ansiedade, que já sofriam com sentimentos que são bem difíceis já de lidar, a gente precisa conversar um assunto bem breve, principalmente para quem tá pensando em tirar a própria vida, tá? Tu que tá pensando em tirar a tua própria vida nesse momento, porque tá difícil, eu só gostaria de que tu pensasse na possibilidade de não ser o final, tá? Não precisa nem acreditar em nada do que eu vou falar aqui hoje, porque eu quero trazer também coisas científicas aqui pra gente. Eu nem vou ir por um lado holístico, eu quero ir por um lado que as pessoas entendam realmente, sem misticismo. É claro que o misticismo tá por trás de tudo, só que tudo isso, para quem estuda, para quem vai a fundo, não é se esconder atrás da espiritualidade, gente. Hoje em dia tem aí gente, sou mestre reiki, passando ódio ali, brigando com as pessoas, batendo boca. A gente bate boca no Facebook e já dá o quê? Todo o nosso corpo, todos os nossos hormônios, tá tudo vibrando diferente.
Entende? Da onde vai a vibração, e da onde vai a matemática, e da onde vai tudo isso. Mas uma coisa que me deixou muito chateada entre tudo isso são textos a respeito de uma positividade tóxica. Que eu não vou dizer o que esses textos dizem por um motivo muito óbvio. Eu não divulgo coisas que eu não concordo. E não me interessa quem disse, pode ter sido o Papa, tá? Para mim tem bons e maus profissionais em todas as áreas. Na medicina, professor, não é porque é professor que é maravilhoso, tem professor que é maravilhoso realmente, mas tem outros que não. Às vezes não é um bom professor, mas é um ótimo jardineiro, é um ótimo engenheiro, só não está encaixado no seu ambiente. Quem não é bom no que faz não está encaixado no ambiente. E aí esses dias, por isso que eu tenho entrado talvez até pouco aqui, tenho feito poucas lives, um texto de alguém da área da saúde que começava assim, eu nem terminei de ler este texto, mas dizendo assim: desde que nós criamos a obrigação de sermos felizes, então assim, eu gostaria em primeiro lugar de perguntar, desde quando que ser feliz é uma obrigação? É porque fulaninho no Facebook, porque eu sei que em casa ele é triste, lá tá pousando de alegre. O que isso influencia na minha vida? Primeiro lugar. Segundo lugar, a felicidade, ela não é uma obrigação, ela é uma busca inata de todo o ser que tá aqui. Observa os animais. Olha que lindo, eles brincando, até adulto eles brincam. A gente quando é criança, assim, aquele monte de tem que, é assim, o negócio é assado, né? Aí tu começa a estudar hermetismo e vê lá as polaridades e tu entende que não existe verdade absoluta e começa a questionar mais as coisas. Felicidade, não, óbvio que não é obrigação para ninguém. É só parar de se comparar, porque a minha felicidade pode não ser a mesma que a tua. O teu sonho pode ser comprar uma BMW e o meu comprar um Fusca. Mas não é, mas poderia ser, entende? Sem levar ao pé da letra. Mas nunca, e olha assim, ó, com 17 anos eu já botava tarô numa tendinha, tá? Eu já escutei muita história nessa vida, gente, muita. E nunca na minha vida ninguém chegou pra mim e disse assim, ó, e se alguém aí já ouviu isso, por favor, comente que eu gostaria de saber se alguém já ouviu isso. O meu sonho é ser triste. Meu objetivo de vida é desenvolver uma depressão. É óbvio que não, né? É óbvio que não. Agora, a gente se intoxica por coisinhas assim, a falsa felicidade do fulano. Isso é um problema que o fulano vai ter que resolver com ele uma hora. E talvez aquele ali seja o momento de felicidade dele daquele dia. E sabe o que acontece quando a gente vibra felicidade? Então assim, ó, antes de virem, principalmente quem adora me mandar mensagem em off, me falar de positividade tóxica, eu gostaria só de falar de duas coisas assim, ó. Tem uma pesquisa, por exemplo, que se chama Efeito Madre Teresa, tá? Então assim, essa pesquisa foi feita por David McClendon, da Universidade de Harvard, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir. Tá aqui. Enfim, eu não vou ler tudo para não ficar muito longo. A história é o seguinte, eles colocavam muitos alunos para ver vídeos de Madre Teresa, fazendo bondade, fazendo caridade, tá? E esse estudo foi tão surpreendente que ele foi repetido muitas vezes. É só procurar, hoje tem uma ferramentazinha que chama Google. É só procurar lá que todo mundo acha. Então assim, ó, ao término da apresentação, os alunos foram convidados a fazer um exame de sangue, com o objetivo de avaliar se haveria qualquer reação na composição dos elementos sanguíneos, tá? Para a surpresa de todos os participantes, havia uma forte reação no sistema imunológico de cada um. A globulina de imunidade A, IgA, conhecida como IgA, o anticorpo responsável pela destruição de infecções
nas vias respiratórias, né? O que a gente está enfrentando? Uma doença o quê? Respiratória. Ah, tá. Então, tinha aumentado significativamente. Além disso, outras defesas do corpo foram relacionadas aos glóbulos brancos. E os glóbulos brancos haviam se multiplicado. O experimento foi repetido por diversas vezes e chegou-se à conclusão científica que assistir ou mesmo participar de atos de caridade aumenta a nossa resistência física. O que é caridade? Ai, mas eu não tenho dinheiro, agora estou apertada, como é que eu vou fazer caridade? Caridade, gente, é dar de carinho, tá? A caridade, ela pode ser doar um alimento, doar tua roupa velha, desde que tu faça isso com carinho, que se tu fizer isso achando que isso é uma recompensa, já não vai ativar isso aqui. Tem que sentir. Não adianta eu vir aqui falar de caridade e não fazer. Não adianta eu querer que os outros façam, compartilhar, porque os outros têm que fazer, né? Então, assim, não adianta eu vir aqui e ficar dizendo que a gente tem que meditar, dar cursos de meditação e eu não parar de meditar. Então, é uma larga escala. Aí, querem falar de... porque, assim, a gente sempre gosta do que consola a gente a ter razão. Qualquer historinha que vai te dar razão, a gente se identifica. E aí, o que acontece? A gente acaba absorvendo muita coisa que não é verdade. Lá na frente a gente vai dizer, não, mas isso não é verdade, e a gente não quer admitir. Porque a gente gosta, né, daquela historinha, a gente gosta. Então, assim, não é que não esteja difícil, não é isso, mas até que ponto, né, que tem a comparação, assim, as pessoas que normalmente as pessoas estão se comparando e se sentindo inferiores, chegaram lá por algum motivo, e não é porque já nasceu rico, não é por causa disso, não é por causa daquilo. Muitas delas, tá? Polaridades, tem gente que é assim e tem gente que não, tem gente que batalha muito, né? Independente do que seja, às vezes isso pode ser um casamento. Nem todo mundo quer as mesmas coisas. E nem todo mundo nesse momento está sofrendo pelas mesmas coisas. Aí vem me falar de positividade tóxica, porque estão vendendo uma falsa felicidade. Se a gente fica triste por causa de uma propaganda que me vendeu uma felicidade de uma pessoa que só posta foto viajando, olha o poder que aquilo tem, porque tudo que me entristece, tudo que me alegra tem poder sobre mim. Seja uma coisa ou seja uma pessoa, né? Se eu tenho o poder de te irritar, eu tenho poder sobre ti. E na hora que eu não consegui mais te irritar, eu perdi o poder sobre ti. E na hora que eu consegui tocar, e vice-versa, né? Porque é assim que o universo tá funcionando. Oi, Dona Rosa Maria, que saudade! Miriam, querida. Isso, boa noite, Roger, querido biólogo, que tá trazendo informações inteligentes assim para nós, sem aquele pânico todo. E Yolanda Martins, outra coisa do que tá acontecendo, a gente já entendeu um pouco que se xingar não adianta, né? Olha quanto tempo as pessoas... Ai, mas tá todo mundo na rua. Ah, mas tá todo mundo na prainha. Ah, mas eu tô em casa. Eu também tô em casa. Tenho feito... preparei cursos, eu não posso dar o poder das pessoas que estão lá fora me fazerem mal aqui dentro. Se eu tô aqui justamente para não ficar mal. E quem sabe se a gente começar a conversar com eles de outras maneiras. Porque reclamando e brigando, a gente já deu tempo de entender que não vai dar certo, né? Passava assim, ó, quando tudo isso começou, passava um carro de som aqui em Torres, que dizia assim, ó, vão pra casa, já disse, pra casa, uma coisa meio assim, mas aquilo ali já me causava mais mal do que qualquer pandemia do mundo. Enquanto em Floripa eles diziam, espera, Floripa, espera do verbo esperançar. Olha que coisa linda, gente. Olha, e assim, ó, tem muita gente trabalhando em encontrar uma cura.
Tem 2 ou 3 países aí, até o Roger deve saber melhor do que eu, falando de vacina de anticorpos, né? Já tem uma vacina do plasma, eu não sei direito de quem já foi curado, mas tem que ser homem, porque, enfim, não vou entrar no assunto, que isso aí é assunto para o Roger comentar, não eu, porque não é a minha. O que eu quero dizer é que a gente não tem que acreditar nessas revoltas que querem nos passar. E não interessa quem foi que disse. Então, assim, ó, a alegria, eu também queria ler uma coisinha sobre a alegria. Ai, mas é difícil estar alegre nesse momento. Não, não é. Depende quanto tu mergulha lá. Eu quero mais uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Quantas vezes, me dá um número de quantas vezes tu já te preocupou muito com uma coisa que nunca aconteceu e se preocupou e tava lá dando 1000, nossa, pensou em 1500 saídas e como é que eu ia fazer e não aconteceu aquilo lá? A vida nos surpreende, gente. A vida nos surpreende. E isso é a coisa mais linda que tem. Então, assim, ó, em vez de eu parar para ver um filme, eu tava todo mundo agora há pouco tempo falando do Poço. Nossa, mas só de eu ver aquela imagem daquele início do meu coração, eu já sinto minha respiração mudar na hora. Digo, não quero ver isso não. Aí sabe o que eu faço? Se eu parar pra ver um filme, porque tem tanta... A gente acredita em umas mentiras, sabe? Às vezes tu manda um livro pra uma pessoa e ela diz assim, é que eu não gosto de ler no celular, mas passa o dia inteiro em rede social fazendo o quê? Lendo, né? As pessoas mais novas hoje em dia, eu não gosto de ler. Como se não gosta de ler? Passa o dia inteiro lendo no Instagram, lendo no Twitter, lendo não sei onde. E aí agora, para ler uma coisa que me engrandeça, para a gente ter assuntos maiores para falar. Tá aí a geometria sagrada, tá aí a física quântica nos provando tanta coisa. Tanta gente fala, tá, mas e a lei da atração? E agora as pessoas passando por tudo isso, não sei o quê. Inconsciente coletivo do medo, né? E quanto tempo a gente já vinha falando de vírus, né? Viralizou o vídeo. Vamos fazer isto viralizar, né? Quantas vezes que as pessoas vinham falando isso? Vamos fazer isto viralizar. Tá aí, ó, viralizou. Sabe que quando a gente se inicia nessas escolas iniciáticas, uma das coisas que eles falam é saber pedir. A começar que a gente não pede, né? Mas é saber. Por exemplo, eu posso falar assim, essa noite eu quero voar. E eu vou lá e mexo com fogo, mexo com a terra. Boto meu pensamento, boto a minha energia. Pode ser que eu ganhe uma passagem de avião. Pode ser que eu ganhe uma passagem para França. E pode ser que alguém me empurre do 22º andar. Eu voei. E aí? Né? Então a gente também tem que saber, muita gente, porque pra mim não funciona, só de tu ter essa dúvida de que pra ti não funciona realmente complica mais, né? Porque quando a gente começa a pensar em termos de vibração, a gente entende que normalmente aquela pergunta já tem a resposta do que tá nos impedindo, e a gente tá indo muito atrás de respostas prontas, enquanto que a sabedoria não está nas melhores em a gente aprimorar nossas respostas, e sim em a gente aprimorar as nossas perguntas. E ir além. E como disse Hermes Trismegisto, polaridades, não existe verdade absoluta. Então pensa, o universo está em expansão, está tudo em movimento, nada está parado, né? E aí, falando... por exemplo, sobre rir. Relaxa o corpo inteiro, alivia a tensão física e o estresse, deixando seus músculos relaxados por até 45 minutos depois. Alguns estudos apontam 12 horas de efeito.
O riso estimula o sistema imunológico, aumenta o número de células imunes e anticorpos que combatem as infecções, melhorando assim a sua resistência a doenças. Provoca liberação de endorfinas, substâncias químicas associadas ao bem-estar do corpo. As endorfinas promovem uma sensação geral de bem-estar e podem até aliviar temporariamente a dor. Tá entendendo? O que ri? E aí, positividade tóxica. Ai, mas é que a pessoa tá lá doente, fulaninho chegou rindo. Isso não é ser positivo, gente. Isso aí é não ter noção, né? Mas assim, ó, toda vez que a gente vai lá no Facebook, eu sei lá onde, querer enfiar nossas verdades goela abaixo dos outros, todo o nosso corpo tá reagindo hormonalmente. E aí o que ele diz? Quais as principais doenças causadas pelo estresse? Que fonte é essa? Sociedade Interamericana de Hipnose. Outra coisa, as pessoas morrem de medo de fazer terapia de hipnose, né? Mas depois que vem o resultado, ficam encantadíssimas. E mais uma, para ver como tem lenda em cima das coisas. A hipnose é um estado tão normal do ser humano que a gente fica hipnotizado várias vezes durante o dia sem perceber, né? Então tá ali, levantou, foi na geladeira e de repente tá lá na frente da geladeira e pensa assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu nem sei o que eu vim fazer, nem sei se eu tava vindo na geladeira. Isso aí já é um estágio de hipnose. Então, assim, um estágio, né, gente? Não é o mesmo que a gente trabalha em consultório, enfim. Mas, assim, a gente cria tantas verdades na nossa cabeça e quando a gente vai ver o negócio mais a fundo, não é bem assim. Então, assim, mas é que alguém tem que falar, mas a maneira como é falada. Então, assim, ó, toda vez que a gente fala com raiva, o que acontece? O estresse pode causar insônia. Em excesso pode... deixa eu ver aqui onde fala de hormônios, depressão, né? O principal hormônio controlador do estresse é o cortisol. Quando esse hormônio aumenta muito, ocorre a diminuição de substâncias como a serotonina e a dopamina. A redução dessas substâncias está fortemente associada à origem da depressão. Uma das formas de conter esses problemas e promover o equilíbrio do estresse é buscarmos formas alternativas. Tá. Prisão de ventre, transtornos alimentares, problemas de coração. Eu nem vou ficar lendo aqui hormônio por hormônio, porque assim eu acho que já deu para entender o que eu quero dizer com isso, né, gente? A gente precisa falar com mais amor. A gente precisa... Oi, Piminho, querido! Silvia, seja bem-vinda. Então, assim, a gente precisa começar a passar essa mensagem com mais carinho para as pessoas. Quem sabe elas vão entender melhor. Quem sabe, em vez de tu xingar quem tá passando, vai pra casa, começa a dar exemplo. E começa a mostrar coisas boas, sabe, tem um monte de gente se curando. Tem aí, depois eu gostaria que o Roger visse, eu não consigo ver aqui se ele falou alguma coisa a respeito desses 3 países que tem uma suposta vacina já então também em andamento. E tá plasmando, gente, assim, tem gente trabalhando em cima disso o tempo inteiro. E outra coisa, tem uma indústria farmacêutica milionária. Sabe quanto que eles vendem? Sabe quanto que eles vendem de remédio para dormir, de depressão e para emagrecer por ano? Nem quero falar disso, que é para não promover. Então, antes da gente entrar nessa, lembra, o cursinho lá da Lalita vai mostrar que quem fizer esse cursinho não vai ser tão enganado com essas mensagens subliminar que tá em um monte de propaganda política, de propaganda. Por que associam tanto tal imagem a tal não sei o quê? Porque a gente compra sentimentos. Quantas vezes eu já conversei isso lá no nosso Conversas de Cura, lá no quintal da Dindinha, né?
a respeito do... A gente pensa assim, ai, eu amo fulano. Não, eu amo o sentimento que dá aqui dentro quando eu vejo fulano, né? Ai, eu quero comprar tal carro. Não, eu quero o sentimento que vai me dar aqui dentro quando eu conseguir comprar aquele tal carro. Então, as pessoas estão comprando sentimentos. Só que esse curso não é para te fazer marketing, para te vender as coisas para os outros. Se tu quiser usar para isso, use. Eu vou dar o caminho, o conhecimento e cada um leva adiante do jeito que quiser. Ó, o Roger, ó, muitos estudos, nada confirmado. Na minha live falo mais sobre isso. O assunto aqui tá muito bom. Ai, valeu, Roger. Então, assim, a gente tá comprando um sentimento e o negócio do curso ali, a gente vai entender como isso funciona e a gente vai se manipular, vamos dizer assim. Parece uma palavra forte, né? Mas é que tem que ser forte mesmo. Porque o cérebro, ele funciona com... Não, com repetição e frequência. Se a Tanise ainda estiver online, deve estar rindo. Pra gente mudar a programação como qualquer músculo, né? Tá caindo aqui, ó, tá chegando nos 40, vai caindo. Não adianta ir na academia uma vez por ano. Não adianta eu meditar uma vez por mês. Não adianta que eu fiz yoga por 10 anos, mas tô há 3 parada. E aí? Se eu não meditar, se eu não fizer em casa, não é a mesma coisa. A gente vai... quem pratica qualquer coisa dessa sabe que vai mudando. Então, assim, ó, nas palavras de Hélio Couto, eu já falei que é um arquétipo no início, né? Que pode ser um som, pode ser uma imagem, enfim. A visão de um arquétipo provoca imediatamente uma resposta emocional, sendo esse estímulo subliminar. Nós não saberemos o motivo que estamos sentindo de determinada forma. Esta é uma forma extremamente poderosa de influenciar uma pessoa. Ficou claro também que os estímulos por imagens provocam um processo consciente, tá? Eu não vou ler muito, que isso aqui é um materialzinho do curso, mas só para dizer assim, ó. O que acontece? Às vezes a gente tá sentindo uma angústia, na PNL também a gente chama isso de ancoragem, né? Então, assim, às vezes a gente tá sentindo uma angústia porque tá passando por uma coisa, e aí tem por exemplo, os mais místicos. Eu tava lá, tava um ambiente carregado. E às vezes, um exemplo que muita gente usa na própria PNL. Vamos dizer que morreu uma pessoa, teu pai morreu, tua mãe, desculpa pra quem realmente perdeu o pai ou a mãe, é só um exemplo. E aí tu tá naquele momento muito triste, muito triste. E aí todo mundo chega lá e te cumprimenta e tão compadecidos com a tua dor. E aí eles te dão aqueles 3 tapinhas ali, né? Meus sentimentos, aquela coisa toda. Ok. Passaram-se lá, 10 anos. Isso aconteceu, tá bem curado aí dentro de ti, né? Assim, tá bem resolvido, já sei viver com isso. Nem lembra mais direito. Aí tu vai lá pra um lugar lindo, viajar lá, pra uma cachoeira, com uma galera muito legal. E aí, de repente, do nada, chega alguém, a tóxica, sem saber de nada, e diz assim, fulaninho, que saudade! E daí dá aqueles 3 tapinhas aqui. Nem lembra daqueles 3 tapinhas, mas o teu corpo reage com aquela pontadinha, ai, que tristeza. Ai, não sei porque me bateu uma tristeza aqui. Ai, a fulaninha deve estar carregada. Não, ela ativou uma ancoragem emocional que está aqui no corpo instalada. E ela não precisa ser ruim, a gente pode programar boa, só que o que acontece? Normalmente, se a gente, assim, as boas a gente instala por querer, vamos dizer. E as ruins aí vem no pacote. Então, é uma coisa de ser constante, de procurar constantemente, né? Um livro que todo mundo deveria ler e reler durante toda a vida, né? Aqui a gente consegue entender muitas coisas da lei do universo.
Ah, então se existe esse Deus Todo-Poderoso, deusa, Allah, sei lá como é que vocês chamam, como é que ele pode deixar isso acontecer? É lei, foi ele que criou essa lei, ele não vai mudar a lei porque tu não tá se encaixando com a lei. Que nem a lei da gravidade, né? Ah, não, mas eu não quero mais a lei da gravidade. O problema é teu. Vai continuar. Vai, mas aí eu vou largar o copo, vai cair? Vai largar o copo, vai cair. Então, tem coisas que a gente tem... Quando a gente aprende como elas funcionam, melhora, porque daí a gente sabe lidar com elas. E a depressão tem cura, gente. A depressão tem cura, desde que tu acredite que tu pode ser curado. Porque tem muitas histórias de cura de depressão também. E nesse momento, para quem tá pensando em tirar a própria vida, eu vou deixar de novo essa pergunta. E se não for o fim? E se essa culpa que tu tá sentindo aí dentro agora aumentar lá do outro lado vendo as pessoas que tu ama sofrendo por tua causa? Pensa nisso. Só pensa. 50% de chance, né? Pode ser, pode não ser. E agora? Né? Eu acho melhor... Olha, tem um lugar aqui, tem jeito sim, tá? Tem muita gente vivendo em planos, agora falam muito de quinta dimensão, né? Tem gente, a gente não precisa morrer para ir para um umbral. Uma pessoa que vive com raiva, por exemplo, ela já tá no umbral, né? Que vive com ódio, que vive, praguejando, ela já tá no umbral. E uma pessoa que vive alegre, que passa alegria, isso que eu tava falando da caridade. A caridade, se nesse momento tu não tá conseguindo comprar comida para doar, tu pode doar a tua atenção. Tu pode doar um sorriso de bom dia, de boa tarde. Tudo que a gente toca nas pessoas de uma maneira que deixa ela melhor é uma caridade. Porque é isso que a gente tem que entender. Que a humanidade é uma unidade de um todo. Né? E que a gente é só uma célulazinha de uma coisa muito maior. Mas olha o que uma célulazinha cancerígena faz. E quando a gente vira anticorpo contra ela, a gente tem que ser anticorpo. Porque a gente já tá aqui nesse planeta como seres que estão destruindo, né? Então, assim... Ai, Silvia, não entendi. Se preocupar e não... Ah, verdade, verdade. A gente se preocupa muito com as coisas que nunca aconteceram. Oi, Marcinha, do Muitas Luas. Ai, é outro lugar, que saudoso. E os atendimentos ali no Guarita, gente, é numa sala bem arejada. Agora não tá podendo levar acompanhante, é só quem vai se atender. E aí todo aquilo que a gente já sabe. Então, assim, às 9 horas também vou estar dando uma entrevista no Instagram pro Gui da Rádio Guarita Rádio Web, né? Pro João Guilherme. Quem quiser acompanhar lá, sejam todos muito bem-vindos. E no mais, é isso, gente. Eu acho que já falei bastante, eu nem sei há quanto tempo eu tô aqui. Mas foi um prazer ter vocês aqui. Eu gostaria que a gente pensasse um pouco mais que cada vez que a gente tá conseguindo manter isso, então assim, tem várias ferramentas que a gente pode usar, né? E para nós, assim, não adianta eu agora fazer um curso de numerologia, e ter um monte de curso e fazer tudo meia boca, na minha visão. Eu procuro fazer muito bem feito o que eu faço, né? Só que eu não faço essas técnicas só para os outros, eu faço mesa radiônica para mim mesma, é óbvio. Né? Eu aplico PNL em mim mesmo. Eu não tô lá só falando para os outros usar arquétipos. Eu uso meus arquétipos. Eu sou boba, então? E é por isso, eu particularmente, apesar de tudo, consegui lidar de uma maneira muito boa com tudo isso. E, inclusive, em primeira mão, vou dizer que escrevi um livro, já foi corrigido por uma querida, Carol Utaguaçu, que trabalha com letras, então daqui a pouco ele vai ser lançado já o e-book. E se alguma editora aí quiser me patrocinar, estamos aí. Quem quiser levar uma boa mensagem, quem se sentiu melhor, quem começou a pensar um pouco mais em levar esse otimismo
Não deixem as pessoas virem falar esse papo de positividade tóxica, né, gente? Porque isso daí, assim, só de ouvir já é uma toxina. Só de ouvir uma coisa dessa, né? E não importa quem foi que disse. Não importa. Não importa se é da área da saúde, se não é. Eu lembro que quando tudo isso começou, eu falei um negócio de máscara, tinha gente, ai, mas fulano da área da saúde, porque falou que não precisa. Mas que engraçado, que todos os países que estão lidando com isso falaram que precisa, na minha cabeça, né? E agora tá tudo aí. Então, assim, e não é por eu ter razão, eu tô falando de pensar fora da caixa, gente, de questionar, de não aceitar essas verdades prontas. Fernanda, ai, chegaram no fim, Marcinha, Patrícia, vocês chegaram no fim, mas depois é só voltar lá. Quem quiser deixar qualquer comentário depois também pode ficar à vontade. Ai, querida Bruna. E vamos tentar passar, gente, com mais carinho. Quantas vezes vocês têm se irritado por coisinha pequena, pequenininha? Será que vale a pena? Aquele monte de hormônio, aquele monte de coisa fervendo aqui dentro, por causa daquela coisinha? Por causa da loucinha, do copinho que ficou em cima da mesa? Né? Adianta eu ir lá e dizer assim, ó... por exemplo, um negócio de PNL que eu falei lá no primeiro Conversas de Cura, isso faz mais de um ano, então muita gente não vai nem lembrar, né? Porque eu não repeti, porque eu não fiquei repetindo. De falar as coisas de maneira positiva. Então, assim, tem já aquelas teoriazinhas que a gente diz assim, ó, não pensa num elefante branco. Qual foi a primeira coisa que tu pensou? Né? Até para não pensar, tu tem que pensar para não pensar. Então, o não já foi. Então, eu chego ali e digo, Buba, não deixa a toalha em cima da cama. Se o cérebro dele ignorou o não, só ficou deixa a toalha em cima da cama. Não esquece a toalha em cima, esquece a toalha em cima da cama. Então, por que a gente não fala de maneira positiva? Buba, estende a toalha. Não, gente, o Buba não deixa a toalha em cima da cama, tá? É só um exemplo. Mas, falar de maneira positiva. Tira a toalha de cima da cama, vai molhar a cama. Tira a toalha de cima da cama porque já vai estar sequinha quando tu precisar. Dá mais resultado. Então, assim, quantas vezes tu mudou porque alguém te falou, ai, que coisa horrível. Agora, se ela falar, ai, eu te acho tão melhor com o outro, de uma outra maneira, né? Então, assim, tudo que a gente tá vendo de errado aí, a gente tá promovendo. Então, assim, esses dias eu tava compartilhando ali um vídeo de uma pessoa que eu não vou, né? Fazendo uma confusão lá, brigando, porque não queria entrar sem máscara no estabelecimento. Muitas vezes, gente, tudo que ela quer é notoriedade e todo mundo que é contra ela que deu a notoriedade que ela tanto queria. Vamos parar de lutar contra o que a gente não quer e lutar a favor do que a gente quer, que tudo vai passar mais rápido e a gente vai poder sair dessa muito, muito melhor do que a gente entrou. Então, assim, um beijo do tamanho da galáxia para todo mundo que acompanhou até aqui. Às 9 horas ali no Instagram eu vou estar com o Guilherme da Rádio Web, da Guarita Rádio Web. E abençoado seja, um beijo do tamanho da galáxia. Até sexta-feira ainda dá tempo de se inscrever no curso de arquétipos. E tá num precinho assim, ó, barbadinha, R$ 36,90. Quem quiser levar adiante essa mensagem, compartilhar, gente, pensem que pode estar salvando a vida de alguém e é teu esse mérito. Então, assim, ó, se todo mundo ajudar um pouquinho a fazer, eu fazendo coisas que eu sei que eu tô fazendo pelo bem, e tu também, porque eu não posso mudar o outro, eu posso mudar a mim, mas se um monte de mim pensar assim, quando a gente vê, a gente muda o mundo inteiro. Tá? Então, um beijo do tamanho da galáxia, abençoados sejam e até a próxima.